Eu sou Luana Viana, eu sou aluna da turma de 2019 do doutorado e orientada pelo professor Carlos Perniza Júnior. O título da minha tese é Radiojornalismo Narrativo em Podcast, reconstruções radiofônicas atravessadas por novas perspectivas sonoras na busca por uma experiência imersiva. Antes de falar da minha pesquisa, eu preciso apresentar brevemente o contexto em que ela nasce. Em outubro de 2014, é lançado um podcast chamado Serial, norte-americano, de jornalismo investigativo, que conta uma história de não ficção em 12 episódios. Serial, quando foi lançado nas primeiras semanas, já alcançou milhões de downloads. E em 2018, as duas primeiras temporadas dele já somavam 340 milhões de downloads, o que é um número muito expressivo para o podcast por ser considerado uma mídia relativamente nova. E aqui no Brasil, a gente tem uma produção muito semelhante, que é o caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos, que foi inspirada no próprio Serial, de acordo com o Ivan Mizanzuki, que é o criador do caso Evandro. Desde que o caso Evandro foi lançado, outras produções enquadradas do que a gente chama de radiojornalismo narrativo em podcast surgiram, como os bastidores do julgamento do caso Bernardo, o caso Daniel e o mais famoso aí entre esses, que é o Praia dos Ossos, né? O conceito de radiojornalismo narrativo em podcast, ele foi proposto pelo professor Marcelo Kishinevski, da Federal do Rio de Janeiro, que vai apontar algumas características dessas produções, né? Então, a minha pesquisa, ela busca aprofundar as discussões que o Marcelo apresenta, ainda de forma incipiente, sobre essas características do radiojornalismo narrativo. E aí, para isso, a gente vai permear algumas reflexões sobre o áudio imersivo, a técnica do storytelling e a estrutura dramática da informação, para investigar quais elementos dessas narrativas têm o potencial de envolver o ouvinte a partir da condução do narrador. O narrador aqui, então, ele é o meu foco de estudo. E aí é importante observar que, se por um lado, né, o papel de um narrador ao contar uma história é encaixar as peças dessa história para que o público compreenda o enredo, e por outro lado, o papel do jornalista é ser mediador da realidade, interessa aqui nessa pesquisa observar quais são as funções quando ambas as figuras se fundem em uma só, que é a do jornalista narrador. Então, o problema de pesquisa dessa tese tem como questão central a seguinte pergunta: qual que é o papel do narrador na condução das narrativas de não ficção que visam proporcionar uma experiência imersiva para o ouvinte? E aí, esse questionamento central ele se desdobra em outras perguntas, né? Como quais estratégias têm o potencial de envolver o ouvinte, como se estrutura a dramatização do enredo, de que modo a narrativa é estruturada considerando que os fatos retratados compõem uma história real. E aí, a partir disso, o objetivo dessa pesquisa é entender como que o narrador conduz a história, observando como que ele reapropria as estratégias narrativas do rádio tradicional a fim de proporcionar uma experiência imersiva para o ouvinte. Como objetivos específicos, aí a gente pode apontar, identificar o podcast, como que o podcast tem criado uma gramática própria, né, considerando que ele é um formato novo, investigar o papel do narrador na condução dessa narrativa e qual que é a relação dos elementos que tangem tanto o rádio massivo quanto o podcast, e contribuir para uma melhor reflexão teórica sobre a estrutura e sobre a condução de narrativas jornalísticas para podcast. A gente parte do pressuposto de que nessa narrativa o jornalismo ele também atua como um personagem da narrativa. E a partir disso, a hipótese dessa pesquisa é que a referência ao próprio jornalismo, né, o jornalismo autorreferencial, ele conduz uma busca pela verdade que vai além da retratação do ofício e da técnica. E essa hipótese central, ela se desdobra em algumas outras hipóteses também, como, por exemplo, né, a autorreferência do jornalismo, ela pode ser considerada também como uma ferramenta de imersividade, já que
há uma maior transparência no processo de apuração. Ou então, o jornalismo autorreferenciado, ele pode assumir diversas funções e assim possuir significados diferentes dentro de uma mesma narrativa. Como metodologia para análise, a gente recorre à análise crítica da narrativa, que reconhece o papel dos sujeitos na construção da narrativa da realidade. Só que a gente parte de uma adaptação dessa metodologia, que foi feita pela Miriam Quadros, já voltada para produções de radiojornalismo. Só que aqui a gente ainda tem que fazer outras adaptações, porque a gente está trabalhando com podcast e não com o radiojornalismo hard news, né? Como objeto, eu uso o caso Evandro justamente para observar, então, essas características devido ao sucesso que a série alcançou e a complexidade narrativa que essa produção possui na condução das histórias imersivas. É isso, muito obrigada.